não esquece de uma coisa. Existe o tempo da natureza e o tempo da criança, quando a gente vai fazer uma proposta, uma atividade para os pequenos. É preciso considerar o tempo quando a gente vai fazer um planejamento de atividade que envolva a natureza, os elementos naturais, para que a criança possa, então, aproveitar ao máximo, conhecer ao máximo, interagir com esses elementos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, quando eu falo disso, do tempo da natureza, eu trago um exemplo que eu já trouxe em outros momentos sobre o girassol. Todo mundo adora o girassol, é uma flor, todo mundo, né? Mas muitas pessoas gostam muito do girassol. É uma flor linda, amarela, grande, né? É um esplendor. Aí a pessoa, né, a educadora, chega em novembro, outubro, quer plantar o girassol para daqui a um mês colher porque estava trabalhando o quadro do Van Gogh. Não dá. Não dá. Não tem como. Porque a gente precisa de um tempo para esse girassol germinar, crescer, se desenvolver. Ele tem que ter nutriente, tem que ser uma planta saudável para então florir. Dá quase 3 meses, dependendo de todas essas condições, pode ser menos. Entende? Então tem o tempo da natureza aí no meio. Concordam? Agora vamos ao mesmo exemplo, e aí a gente vai então plantar girassol com os nenês de 1 ano. Dá? Dá, tudo dá. A questão é qual é o teu objetivo, qual é a tua intenção pedagógica. Porque se for semear com os bebês o girassol, primeiro que o girassol vai ficar embaixo da terra. Para a criança, sumiu dos olhos dela, já quase não é mais concreto. Talvez ela queira ir lá desenterrar todos os dias para ver se a semente está ali. Certo? Tô falando de uma criança de 1 ano. Então, ela tem que aguardar esse girassol germinar para crescer, para dar a flor. Qual é a tua intenção? Se é simplesmente fazer esse acompanhamento, né? Fazer o acompanhamento com essa criança de 1 ano. Sabe? Tá ali, né? O material, ela vai olhando a semente, começou a germinar, tu quer mostrar para ela, quer que ela regue, quer que ela acompanhe o crescimento, beleza, né? Depende da tua intenção, quer que ela cuide de uma plantinha que vai crescendo por um bom tempo, show. Agora, se tu quer usar a flor para alguma coisa, compra pronto já o girassol florido, né? Então, nesse sentido do tempo. Quer ver uma outra coisa? Essa aconteceu faz pouco tempo, foi genial. Eu fiz até um Reels pequenininho no Instagram. Nós tínhamos acabado de plantar sementes com uma turma de maternal. Então, né, 4 anos. Tínhamos acabado de plantar semente de beterraba, rúcula, não me lembro mais. Tá, e eu segui ali na horta com outras crianças, envolvida com outras coisas e fazendo manutenção e tarará. Daqui a pouco eu escuto atrás de mim, chegando, eu tava com um lugar que as crianças tinham plantado bem na minha frente, eu escuto chegando atrás de mim. Já cresceu, puff! Eu olhei pra trás e digo, já cresceu o quê, meu amor? O que a gente plantou, diz ela. Então é o tempo da criança, a gente tinha acabado de plantar, não tinha 1 hora. Então olhem essa relação, que bonita, que interessante, que peculiar e que necessária essa relação. Para a criança ver que existe o tempo de outros seres vivos, existe o tempo do outro colega para fazer as coisas, existe o tempo do outro, sabe? Aquele campo de experiência, o eu, o outro, o nós, da BNCC, da educação infantil. Então, é isso. Né? E aí a criança vai tendo essa relação. Ah, não é assim mais, não. Não é como eu quero, quando eu quero. E não precisa ser dito, a criança vai compreendendo. Então a natureza traz essa mágica sobre o tempo das coisas. Né? Então, vamos fazer um plantio de tomate, a gente compra a mudinha de tomate já pronta, né, crescidinha, para ver, né, dar fruto. E a gente precisa de um tempo para esse pé de tomate. Dá a flor primeiro. E aí vamos fazer um parênteses.
pelo amor. A flor do tomate, qualquer flor de fruto precisa ser polinizada. Certo? O que é uma flor ser polinizada? É vir um insetinho, pode ser outros bichos também, pode ser o vento, pode ser a água, e trocar o material genético de uma flor para outra, sabe? Aquela coisa lá do ensino médio, né? Androceu, gineceu, o pólen, ele precisa fazer essa transferência, essa troca genética. Senão não vai dar tomate. Oh, não deu tomate no nosso pé de tomate. A gente planta numa estufinha que tem aqui, é fechada, ou numa sala que tem muita luz. O pé de tomate pega, sei lá, 6 horas de luz, mas é fechado. Então não vai dar. Tá? Então, só esse parênteses assim. Bom, e aí deu a flor, e aí da flor polinizada pelas formiguinhas, pelas abelhas, pelas moscas, por tudo, deu o tomatinho. Aí teve uma escola há bastante tempo, logo depois do retorno da pandemia, as coisas cresceram muito e eu conseguia ir acompanhar, né, sozinha na escola, para as coisas não morrerem. E tinha um pé de tomate produzindo muito, tomate cerejinha. Em seguida que as crianças começaram a retornar, era uma criança que não tinha visto o processo todo, estava chegando na escola, ele olhou, nunca vou me esquecer, me lembro até hoje, de jardim, uma criança de jardim parou, me lembro dele cruzando os braços assim, olhando de cima a baixo o pé de tomate, me olhava. Isso não é tomate não, diz ele. Não é tomate. Eu olhei para ele, por que não? O prof tá te dizendo que é tomate, tu pode confiar em mim. Não é tomate, não é vermelho. Aí eu não precisei dizer nada, os outros amigos que estavam junto disseram, não, fulano, ele tá verde primeiro ele é verde. Depois ele vai ficando vermelho, dito e feito. Deu mais uma semana, alguns dias, ficou vermelho. Ele ficou encantado de ver aquela mesma frutinha naquele mesmo lugar amadurecendo, ficando vermelha, podendo ser colhida e, né, consumida. Então, essa percepção do tempo para criança pequena, para criança, né, na primeira infância, ela está intimamente relacionada com o raciocínio lógico, matemático, lá daquele campo de experiência, espaços, tempo, quantidades, relações, transformações, porque fala disso, olha só, o tomate se transformou ao longo do tempo. Ele teve uma flor que virou um frutinho pequenininho, que os nenês olham, as crianças olham e dizem, olha como ele é pequeno. Aí ele vai crescendo e ele fica vermelho e a gente pode comer. Então existe um tempo, existe uma espera, existe um olhar atento para aquilo que se transformou. E aí vem as relações da água que a gente coloca, dos bichos que estão ali, do bicho que comeu a couve e as crianças não puderam comer. Existem essas relações todas. Quando que esse bicho comeu? Essas perguntas são geniais de fazer para as crianças na horta. Quem é que comeu essa folha? Aí é muito bonitinho quando a gente... Foi tu, fulano. Ele disse, não fui eu, prof, eu juro. Porque é isso, assim, quem comeu? Quando? Aí eles estavam, vai, até quem diz, a lagarta, o caracol, porque eles já podem ter visto, ou sabem, ouviram pela escola. E tu diz, tá, então, que horas? Quando se a gente não viu? Aí depende, se voltaram do fim de semana, ele pode dizer no fim de semana, a criança pode dizer no fim de semana, ou de noite. E aí eles vão tirando, então, as suas conclusões. Eles vão testando as suas hipóteses e trazendo essa leitura, né? Então, esse cuidado, né, com os tempos necessários. E aí até agora eu fiz uma relação com o tempo de coisas vivas. Vou fazer um convite para a gente olhar para o tempo de elementos naturais. Por exemplo, estava fazendo uma proposta, e acontece muito isso, tanto com nenês quanto crianças mais velhas, proposta com barro, terra molhada, areia molhada, argila que é molhada, que é úmida, coisas que são melequentas, certo? No primeiro momento, se a criança não está muito acostumada, se a criança tem dificuldade no toque, na textura, se a criança não gosta de qualquer toque, qualquer textura, se tem essas coisas, vai acontecer provavelmente o que eu vou dizer agora. A criança vai ficar olhando por um bom tempo e talvez por várias vezes. Por isso que na educação infantil se fala em continuidade e repetição. Tempo.
tem que ter continuidade e as coisas precisam ser repetidas. Por que a criança pede para contar várias vezes a mesma história, cantar várias vezes a mesma música, ver várias vezes o mesmo filme? Porque ela vai absorver aquilo de diferentes formas em diferentes momentos, certo? Então, me perdi. Isto. Aí as crianças então mexendo nas coisas que são melequentas, que são grudentas. A criança vai demorar. Talvez naquele mesmo dia, naquela mesma proposta, ela já coloque a mão, talvez não. Talvez demore. E já me aconteceu de tudo. Já me aconteceu de ficar umas 3 propostas, repetindo 3 propostas com terra molhada. Lá pela terceira, a criança toca. Assim, ninguém vê na maioria das vezes. Quando tá até acabando a atividade, ela vai ali botar a mão pra ver. E já aconteceu de na primeira atividade, né? A questão é o respeito com o tempo da criança. Se um adulto chegar pra mim e me disser eu tenho pânico de minhoca, eu não posso pegar uma minhoca, eu não vou pegar a mão desse adulto e enfiar uma minhoca na mão dela. E a gente não vai fazer isso com as crianças também. Eu não vou pegar a mão da criança e enfiar na argila. Deixa. Deixa ela olhar os seus pares. Deixa ela olhar os outros. A prof pode fazer, tu pode fazer. Pega, mostra, não insiste. Deixa. E já me aconteceu numa proposta com nenês, era uma turminha, já contei essa história também, era uma turminha de umas 5 meninas, numa turma de berçário 2, que tava pequena a turma, 5 ou 6 meninas, sentamos as meninas na mesa, todo mundo, a mesa forrada, elas com aventalzinho, era para brincar com argila, tinha um pedaço de argila na frente de uma criança, e essa criança demorou, para pegar a argila. Até que lá pelas tantas a prof disse, eu vou tirar ela daqui, ela não tá mexendo. E eu pedi, prof, fiz um convite, né? Vamos esperar mais um pouco, porque o corpo dela não tá dizendo que ela quer sair. Talvez ela já tivesse de lado, mas ela tava imóvel, dura, olhando as outras amigas brincar. Não preciso dizer para vocês que o fim dessa proposta foi, enquanto a gente limpava e lavava as outras crianças, ela se melecou de argila por tudo, inclusive nos cabelos, ela foi pro banho depois. Então, é isso. Aí, em compensação, recentemente fiz uma proposta para fazer tijolos bioconstruídos, tijolo de adobe, com crianças de maternal, então crianças mais velhas, uma criança que já vai para o jardim ano que vem, e ele tem bastante dificuldade de toque, de textura, inclusive com água, e ele disse, eu não vou tocar, eu não vou pegar, porque ele começou a ficar nervoso, porque ele viu que tinha terra molhada, tinha barro, tinha areia molhada, tinha argila, tinha... Diz, eu não vou tocar, eu digo, não tem problema, fica tranquilo, não precisa, tu me ajuda em outras coisas, pode ser? Tá, pode. Tá, e ele já me conhece há um bom tempo, ele ficou super tranquilo. Daqui a pouco, eu comecei a mexer na argila e na terra só com os meus dedos indicadores. E mostrei pra eles, dá pra mexer só com o dedo indicador. E não é que ele começou com o dedo indicador e no fim ele já tava com a mão inteira dentro do barro, na mesma proposta. Então, tem esse tempo da criança com as coisas da natureza, com os seres da natureza, porque pode ser que seja a primeira vez que essa criança, que tem 5 anos, nesse mundo, nesse universo, pode ser que seja a primeira vez que essa criança está tendo contato com isso que está sendo oferecido. Já parou para pensar nisso? Então, assim, espera. Espera. A espera também é pedagógica, né? Então, esse é o convite, assim, que eu tinha para fazer, para pensar sobre isso, assim, esse tempo da criança, da natureza, para que a gente possa oferecer bons encontros, para que a gente possa oferecer bons momentos, experiências ricas, bonitas, felizes, porque a criança da primeira infância e outras todas merecem ser felizes, merecem brincar, elas têm direito, elas têm o direito de brincar com a natureza, de brincar, de ser feliz, de sorrir. Então, se a gente está com as crianças, a gente tem o dever de olhar para isso de forma atenta e oferecer isso.
Faz sentido? Me contem, me perguntem, discordem e a gente segue. Continuamos, certo? No Instagram, Vivências Ecológicas, tem mais coisa. Aqui no YouTube, Vivências Ecológicas também. Chama as pessoas para ver esse conteúdo. Clica aí para curtir. Te inscreve aqui no canal, compartilha. Sempre tem coisa nova. E a gente segue junto. Contem comigo.